Bom, meu nome é Sabrina e dando continuidade à questão da apresentação dos sistemas genitais, eu vou apresentar um pouco sobre a histologia do sistema genital feminino. De início, eu vou apresentar para vocês a questão da divisão desse sistema genital feminino, da questão das estruturas. Elas são divididas em estruturas internas e estruturas externas. Na interna, nós vamos ter a presença de um útero. Esse útero ele vai ter colo, corpo e fundo. Vamos ter a presença de 2 ovários, tubas uterinas e o ósteo, que é a abertura da vagina. Na parte externa, nós vamos ter o monte do púbis, nós vamos ter lábios maiores e menores e o ósteo também é a abertura da vagina juntamente com a uretra. Ademais, além da questão da genitália, nós vamos ter também as glândulas mamárias. Elas vão estar inclusas nesse sistema justamente pela sua função hormonal. Em continuidade à questão do sistema genital feminino, agora nós vamos adentrar um pouco nos detalhes. Então, de início, nós vamos falar um pouco sobre os ovários. Tá? Eu vou dar um resuminho geral do que seriam os ovários e qual a função dele, para depois a gente ver a questão da histologia. Então, basicamente, os ovários eles são responsáveis pela gametogênese, que é a produção dos gametas, femininos, e a questão da produção de esteroides, que são os hormônios. Na questão dos gametas, nós podemos denominar os gametas que estão em desenvolvimento como oócitos, e nós podemos denominar os gametas que já estão maduros de óvulos. Com isso, a questão dos esteroides, que eu falei bem no início, nós vamos ter a produção de 2. O estrogênio, que esse estrogênio ele é responsável por dar um amadurecimento do corpo da mulher, de produzir as suas características sexuais. E a progesterona, ela é responsável por regular o ciclo menstrual e de preparar o corpo, preparar o útero para receber um embrião. Entrando de fato na questão da histologia dos ovários, logo depois desse slide nós vamos poder observar imagens de lâminas de cortes do ovário. Mas antes disso, nós podemos observar que esse ovário ele é revestido por uma camada de epitélio cúbico simples. E logo abaixo vai haver uma estrutura chamada de túnica albúgena, que é outro tecido, o tecido conjuntivo denso não vascularizado, que vai ser esse tecido que vai nutrir esse epitélio. E com isso, nós podemos denominar esse epitélio de epitélio germinativo, justamente pela questão da produção de gametas, da gametogênese ocorrer aí nos ovários. Já no estroma desses ovários, ou seja, na superfície, nós vamos poder observar folículos em desenvolvimento. Teremos 3 tipos. O folículo primordial, que será um folículo de forma plana, que são os que estão na extremidade, que estão se formando ainda. Nós vamos ter também os folículos secundários, que eles estão em desenvolvimento, e eles têm um formato cúbico, folículos de formato cúbico. E nós vamos ter os folículos secundários, que esses daí já vão estar mais bem desenvolvidos e já vai ter a presença de antro, que nós vamos poder ver na imagem, que são umas cavidades com os folículos dentro. Bom, nas imagens, nós podemos ver a questão dos folículos. Nessa primeira imagem, nós vamos poder ver a organização desses folículos de uma maneira mais distante, só para a gente ter uma noção de como é organizado. Então, basicamente, aí nós estamos vendo folículos primordiais, folículos secundários e folículos primários. Na segunda imagem, nós vamos poder ver de uma maneira mais ampliada a questão dessa organização. Os folículos primordiais, eles vão estar bem aí na questão da extremidade da lâmina, que são esses bem pequenininhos. O folículo primários, eles vão estar logo depois com os folículos cúbicos, e os folículos secundários logo depois vão seguindo uma ordem, com a camada mais granulosa, ou seja, mais densa, vamos dizer assim, com a presença do antro na terceira imagem, que nós podemos observar de uma maneira mais ampliada. Nessa imagem, eu trouxe a questão do ovário corpo lúteo, ou seja, o ovário no seu estágio após a ovulação, que seria basicamente a liberação do óvulo, para as tubas uterinas, à espera de um espermatozoide para realizar a fecundação. Então, isso é o ovário corpo lúteo, após a ovulação.
eu trago duas imagens mostrando para vocês como fica as células dos ovários após essa ovulação, né, com o corpo lúteo. Nós podemos observar que essas células elas aumentam de tamanho e a sua coloração ela vai ficar meio amarelada devido ao acúmulo de lipídios. Então, justamente nessa segunda imagem, que está mais ampliada, nós podemos observar isso. As células mais aumentadas, né? Podendo-se observar esse aumento de tamanho e a sua coloração mais amarelada devido aí ao acúmulo de lipídios. Dando continuidade à questão das estruturas internas do sistema genital feminino, eu trago agora as tubas uterinas. Elas são tubos longos que se conectam tanto com os ovários, que foi apresentado anteriormente, quanto com o útero, tá? Essas tubas uterinas, elas vão servir como uma passagem desse óvulo que vai ser liberado pelo ovário, para que ele seja fecundado, né? Onde acontece a fecundação é justamente nas tubas uterinas, e depois elas vão levar esse óvulo até o útero, para que haja a anidação. Então, basicamente, a tuba uterina, ela está localizada entre o ovário e entre o útero, eles estão interligados. E para a questão da histologia do sistema genital, né, especificamente nas tubas uterinas, nós vamos ter algumas partes que eu vou mostrar mais adiante, mas de início eu foco na questão da mucosa. Ela é revestida por um epitélio cilíndrico simples, secretor, onde vai haver células que vão produzir a questão do muco. Dividindo em três partes, nós temos a questão da serosa, ou peritônio, como pode ser classificada, que é a parte mais externa da tuba uterina. Ela é dotada de um mesotélio e nela também tem a presença de uma fina camada de tecido conjuntivo. Tem também a questão da parte muscular. Essa parte ela é organizada em camadas relativamente circulares e mais internas, e ela apresenta uma parte mais espessa. Ela é mais espessa do que as outras que nós iremos ver. E como eu já havia dito, tem a parte da mucosa, que essa parte ela é mais interna, né, para dentro da tuba uterina. Ela é responsável por produzir muco e ela possui pregas que estão organizadas para dentro do lúmen das tubas uterinas. Nessas imagens, nós vamos poder observar algumas das camadas que eu falei, principalmente a questão da muscular. Nessa primeira imagem, nós conseguimos ver mais abaixo a questão muscular. E nós conseguimos ver também a mucosa, que, como eu disse anteriormente, ela é dotada de pregas. Então, nessas duas lâminas, nós podemos ver essas pregas, né, de uma forma bem visível, e que elas estão voltadas para dentro do lúmen. Ou seja, o lúmen é essa parte mais clara, né, que mais oca, vamos dizer assim, e que essas pregas elas estão voltadas para esse lúmen. Chegando no útero, na parte mais anatômica, nós sabemos que ele é um órgão que abriga, né, o embrião, e ele é responsável por abrigar esse embrião todo o seu desenvolvimento, né, e com isso ele expande, ele aumenta o seu tamanho de acordo com o desenvolvimento desse embrião. E esse útero ele é dividido em três camadas: a camada do endométrio, miométrio e endométrio. Além disso, nós também temos o corpo do útero, o colo do útero e o fundo do útero, que tem uma imagem aqui que nós podemos observar de uma maneira mais nítida todas essas estruturas que eu acabei de falar para vocês. De uma maneira mais específica, a questão da histologia das camadas do útero, eu vou começar falando do endométrio. O endométrio ele é revestido por um epitélio colunar simples e ele vai possuir glândulas tubulares. E como nós sabemos, né, o endométrio é aquela camada que descama quando nós mulheres menstruamos. Temos também o miométrio, que ela é a camada mais muscular do útero e que ela é dividida em três músculos, vamos dizer assim. A camada subvascular, que ela é uma camada mais fina, é a camada vascular, que ela é bem mais forte e bem mais perfundida,
e a camada supravascular, que ela é uma camada de lâmina de fibras musculares bem finas. E tem-se a camada do perimétrio, que é uma camada mais externa, vamos dizer assim, e que ele é dotado de uma simples camada, uma fina camada de tecido conjuntivo. Nessas imagens nós podemos observar essa divisão, né, do endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é essa parte mais interna, que é onde tem a presença de glândulas tubulares, que é justamente devido à descamação. Nós temos o miométrio, que é a parte mais muscular, né, que é essa parte do meio. Nós temos o perimétrio, que é a parte mais externa, que é revestida também por uma parte de tecido conjuntivo. Então, basicamente, é isso que nós estamos observando nas duas imagens. Nesse slide, eu coloquei a parte do útero na sua fase proliferativa, e nós podemos observar que ele é revestido por um epitélio interno cilíndrico simples, onde também tem a presença de glândulas tubulares, tá? Justamente é o que nós estamos vendo na imagem, essas glândulas bem dotadas e esse epitélio. E nesse slide eu trouxe a questão do útero na sua fase secretora, ou seja, quando o útero ele está apto a receber um embrião. Com isso, nessa imagem da lâmina histológica, nós podemos observar a presença de muitas glândulas na sua superfície. Então, isso é uma característica do útero na sua fase secretora. É a presença de várias glândulas no seu endométrio. Como eu havia dito no início, na apresentação dos órgãos que nós iríamos estudar, eu havia dito que as glândulas mamárias elas também faziam parte desse sistema genital, justamente pela sua atuação com os hormônios, né? Tanto atuam a progesterona e o estrogênio, quanto a prolactina, né, que é a estimulação da produção do leite. Então aqui eu trouxe a lâmina de uma glândula mamária e nós podemos observar que essa glândula mamária ela é revestida por um tecido conjuntivo frouxo e por tecido adiposo. Também nessa imagem podemos ver vários lóbulos. Esses lóbulos, cada lóbulo desse, na verdade, é uma glândula mamária. Bom, e para finalizar, eu trago uma lâmina falando sobre o canal vaginal, que ele é dotado de epitélio estratificado pavimentoso, como nós podemos ver na imagem, né? Esse tumulto, né, de células, justamente por conta do epitélio estratificado e das suas células elas serem pavimentosas. Essas células também, elas produzem glicogênio. Esse glicogênio, ele será o alimento das bactérias benéficas que ali elas habitam, né, nesse canal vaginal. Então, basicamente, isso foi um resumo, né, da histologia da genitália feminina. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada pela atenção.